Vamos aqui à matéria de ciências, página 226, 227, capítulo 2, a classificação dos animais. Página 226, página 227, capítulo 2, a classificação dos animais, matéria de ciências. Pegue o seu lápis ou o marcador de texto para que a gente possa estar marcando as informações mais importantes. Vamos ler juntos? Vamos lá? Classificar os seres vivos significa organizá-los em grupos de acordo com as suas características. Inclusive, nas outras aulas, já falamos sobre algumas características dos animais. Nas outras aulas, nas aulas passadas, falamos sobre as características dos animais. Cobertura do corpo, vocês lembram que pode ser? Isso, muito bem. Pelo, pena, carapaças, escamas, não é verdade? Também falamos do ambiente onde vive, que pode ser aquático ou terrestre, mas tem animais que vivem nos dois ambientes, tanto no aquático como no terrestre. Como se locomove? Rastejando, o que mais? Isso, muito bem. Saltando, andando, correndo, voando. Falamos também sobre suas respirações, a forma como os animais respiram. Seus hábitos alimentares. Você lembra? Os animais eles podem ser onívoros quando eles comem plantas e animais. Herbívoros quando eles comem só plantas e carnívoro quando eles comem carne. Você lembra dessa página que a gente viu? Falamos também da forma de reprodução. A reprodução dos animais pode acontecer da seguinte forma. Existem animais que nascem da barriga da mãe e existem animais que nascem de ovos, certo? Existem animais que nascem da barriga da mãe e outros que nascem de ovos. Você lembra? A gente estudou tudo isso nas aulas passadas. Continuando a leitura. Agrupar seres vivos com características semelhantes é uma forma de classificação. Essa forma de classificação é importante porque nos ajuda a estudar os animais. Essa forma de classificação é importante porque nos ajuda a estudar os animais. Vou repetir mais uma vez. Essa forma de classificação, ela é importante porque nos ajuda a estudar os animais, tá certo? Isso aqui é uma explicação da questão 1. Essa forma de classificação é importante porque nos ajuda a estudar os animais. Vamos aqui à primeira questão? Por que é importante classificar os animais? Olha só, a tia Júcia acabou de explicar. Se você não ouviu, volta ao vídeo que você vai perceber a resposta da questão 1. Isso, muito bem. Vamos aqui ao pontinho roxo, né? Você conhece algum exemplo de classificação dos animais? Qual? A tia Júcia ressaltou, né, essas classificações no início da aula. A tia Júcia ressaltou essas classificações no início da aula. Isso, muito bem. Você lembra da explicação. Parabéns. Agora, vamos continuar a leitura aqui do nosso texto. Os animais, por exemplo, podem ser classificados em herbívoros, carnívoros ou onívoros. Nesse caso, a característica escolhida para agrupar os animais é o tipo de alimentação. Como a tia Júcia já falou,
Essa classificação pode ser a cobertura do corpo, o ambiente onde vive, a forma de se alimentar, como eles se locomovem, a forma de reprodução e respiração. Nesse caso, aqui nesse trechinho, nós temos a forma como esses animais se alimentam, o tipo de alimento de cada animal. Eles podem ser carnívoros, herbívoros ou onívoros. Outra característica que permite classificar os animais em dois grupos é a presença ou ausência de coluna vertebral. Pegue aí nas suas costas, assim, isso, pegue aí nas suas costas e toque nesse osso que tem bem no meio das suas costas, viu? Toque aí nesses ossinhos aí que tem no meio das suas costas. É esperado que ele esteja em linha reta. Se não está em linha reta, é porque você não está sentado corretamente. Esse ossinho duro aqui das nossas costas, que fica em linha reta, é chamado de coluna vertebral. Esses ossinhos aqui nas suas costas, certo? Que está em linha reta, certo? Na vertical, tá bom? Esses ossinhos estão na vertical. É chamado de coluna vertebral. Pegue aí no seu braço, toque o seu bracinho e perceba que entre os músculos, entre a sua carne, também tem ossos, não é isso? Entre o músculo tem também ossos. Os ossos são importantes porque eles nos sustentam, nos mantêm em pé e nos auxiliam no movimento, andar, correr, pular, saltar, tá certo? Vamos aqui a esse pontinho preto. Animais que apresentam coluna vertebral. Temos aqui o sapo, o soldadinho do Araripe, meu conterrâneo, esse passarinho, né? Esse soldadinho, ele é muito comum lá no estado do Ceará. E para representar os seres humanos, nós temos aqui um menino, sapo, soldadinho do Araripe e o menino, para representar o ser humano. Esses animais são exemplos de animais que têm coluna vertebral. São exemplos de animais que têm coluna vertebral. Agora vamos para a página 227. Animais que não apresentam coluna vertebral. Aqui vai ser o exemplo de alguns dos animais que não possuem coluna vertebral. Temos uma borboleta, uma lula e uma estrela do mar. É o exemplo de alguns animais que não têm coluna vertebral. Vamos para a questão 2. Observe as imagens e as fichas a seguir. Vamos ler aqui essa bolinha roxa, esse pontinho roxo, vamos lá? Que características apresentam no texto da ficha? Podem ser usadas para classificar esses animais. Vamos ler aqui? Vamos ler o cupim. O cupim vive dentro do solo ou da madeira. Tem uma característica aí. A característica é o ambiente em que vive. A característica é o ambiente em que vive. Ele se alimenta principalmente de madeira. Ele se alimenta principalmente de madeira. Então, outra característica, a alimentação. Já foram duas, o ambiente onde vive e a alimentação. E não tem coluna vertebral. Mais uma característica, a ausência de coluna vertebral. Até agora, 3 características que esse animal nos mostrou aqui, né? Nessa fichinha, nesse pequeno texto. Ambiente que vive, a alimentação e a ausência de coluna vertebral. Vamos ler o restante do texto? Mede cerca de 1 centímetro de comprimento. Mede cerca de 1 centímetro de comprimento. Então, esse texto está nos mostrando algumas características do cupim. A que a gente observou primeiro é o ambiente onde vive,
A segunda, a sua alimentação. A terceira, a ausência de coluna. E a quarta, que foi o seu tamanho. Podemos observar que é um animal muito pequeno, tem 1 centímetro. Repito, foi colocada aí no texto algumas características do cupim. Essas características são o ambiente onde ele vive, a ausência de coluna vertebral, a alimentação e o seu tamanho. 4 características que foram ressaltadas. Vamos ao tamanduá-bandeira. Vamos aqui o tamanduá-bandeira. Possui o corpo coberto de pelo. Olha aí, uma das características é a cobertura do corpo. Uma das características é a cobertura do corpo. Alimenta-se de formigas e de cupins. Outra característica, a alimentação. Até agora 2. Cobertura do corpo e alimentação. E apresenta coluna vertebral. Outra característica, apresenta coluna vertebral. Já vão ser 3 características, né, que a gente observa aqui nesse texto que está relatando sobre o tamanduá-bandeira. Cobertura do corpo, alimentação, presença de coluna vertebral. Pode atingir 2 metros de comprimento. E agora, por fim, o seu tamanho. Do mesmo jeito aqui do cupim. A gente viu a cobertura do corpo no tamanduá, a sua alimentação, a presença de coluna vertebral e o seu tamanho. Foi o que esse pequeno texto nos informou. Você entendeu direitinho como responder à questão 2? Isso, muito bem. Se você precisar de uma pausa para estar colocando aí a resposta, você pode estar pausando ou voltando o vídeo para ouvir alguma coisinha que você não conseguiu captar, tá certo? Vou passar para a próxima página. Vamos passar para a próxima página? Temos aqui animais invertebrados, página 228 e 229. Animais invertebrados. Vamos lá, pessoal, vamos ler sobre os animais invertebrados? Os animais invertebrados não apresentam crânio e nem coluna vertebral. Os animais invertebrados não apresentam crânio nem coluna vertebral. Vou repetir mais uma vez para você lembrar que a gente tem que marcar essa informação. Os animais invertebrados não apresentam crânio nem coluna vertebral. Você marcou a informação? Pois vamos continuar lendo. Existem muitos animais invertebrados. Alguns vivem em ambientes aquáticos e outros em ambientes terrestres. Alguns, vivem em ambientes aquáticos e outros em ambientes terrestres. Você marcou essa informação? Alguns vivem em ambientes aquáticos e outros em ambientes terrestres? Muito bem. A forma do corpo desses animais também varia bastante. Veja alguns exemplos a seguir. Olha só, nesse quadrinho aqui azul, nós temos a aranha, a formiga e o camarão. A aranha, a formiga e o camarão. Eles têm muitas pernas. Vocês observaram que o camarão tem muitas pernas, a aranha também e a formiga. O corpo desses animais possui um esqueleto externo. Eles possuem esqueleto externo, chamado exoesqueleto. Repitam comigo. O nome do esqueleto da formiga e da aranha e do camarão é exoesqueleto, porque é um esqueleto externo. Não é um esqueleto que fica dentro do corpo, é um esqueleto externo. Vamos dar uma olhadinha aqui na minhoca. As minhocas possuem o corpo mole, formado por anéis.
explore aí a imagem do seu livro, dê uma observada nos anéis aqui, ó, que tem no corpinho da minhoca. A maioria das minhocas é terrestre, significa que algumas devem ser aquáticas, porque ele está dizendo que a maioria das minhocas são terrestres. Vamos agora para as águas vivas. Vamos para as águas vivas. São animais que possuem o corpo gelatinoso e vivem no ambiente marinho, ou seja, elas vivem em ambiente aquático, elas vivem no ambiente marinho. Olha só quantos braços, né? Quantos braços que são chamados de tentáculos, não é isso? A lesma, o polvo, o caracol e a ostra possuem um corpo mole. Porém, o caracol e a ostra possuem uma concha. Aqui, vocês estão vendo a concha? Isso, muito bem. Que protege o seu corpo. Uma concha que protege o seu corpo. Vamos observar as estrelas do mar e o ouriço. Vamos observar as estrelas do mar e os ouriços, né? A estrela do mar e o ouriço do mar são encontrados apenas no ambiente marinho. Eles possuem espinhos na superfície do corpo, que podem ser observados facilmente nos ouriços. Aqui nessa estrela do mar dá para a gente perceber, né, que ela tem alguns espinhos, mas no ouriço fica nítido que ele tem muitos espinhos. Vamos à questão 3 da página 229, vamos lá? Questão 3 da página 229. Ligue as colunas indicando o que os animais invertebrados de cada coluna têm em comum, certo? Aqui nós temos um mexilhão e um caracol. Temos um mexilhão, e um caracol. O que esses dois animais têm em comum? Será o que é, hein, gente? Olha só. O caracol tem, né, nas suas costinhas uma concha. Se você conhece o mexilhão, desculpa, tia Ju está só errando, né? O mexilhão, ele também tem, de certa forma, né, uma concha. Então, o que eles têm em comum? Eles têm em comum porque eles vivem em ambientes aquáticos, eles vivem em ambiente terrestre ou eles têm uma concha? Isso, muito bem. Liga corretinho, tá bom? Agora vamos ver aqui esses animais que estão na segunda imagem. Temos o camarão, o polvo e a lula. Temos o camarão, o polvo e a lula. O que será que esses animais têm em comum? Eles vivem em ambientes aquáticos ou vivem em ambiente terrestre? Isso, muito bem. Todos esses animais vivem em ambiente aquático. Veja aqui o besouro, a aranha e a formiga. Sobrou o que para eles? Sobrou o que para eles? Isso, vivem em ambiente terrestre. O besouro, a aranha e a formiga vivem em ambiente terrestre. Terminamos? Terminamos de responder? Agora, preste atenção nas orientações que a tia Jussi vai dar para você poder responder a questão 4. Preste atenção nas orientações que a tia Jussi vai dar para você responder a questão 4. A questão 4 tem o ícone, né, da folhinha do caderno. Significa que essa atividade será feita na matéria de ciências, no seu caderno, tá bom? Na matéria de ciência, no seu caderno. Então, pegue aí o seu caderno e abra na matéria de ciências. A tia Jussi transformou essa questão 4 da página 229. Eu transformei essa questão 4 da página 229. Fiz um roteiro para facilitar no momento que vocês forem responder a questão 4 da página 229. Vocês entenderam direitinho? Eu vou mostrar para vocês esse roteiro que eu organizei
para você responder a questão 4 da página 229. Olha só, está aqui o cabeçalho, né? Colégio São Francisco de Assis, Lago da Pedra, Maranhão, 10/3/2021. Coloquei tudo direitinho a data e o nome aluno, tá bom? A gente colocou o nome aluno. Escreva seu nome bem corretinho e bem bonito, tá certo? Isso aqui você vai escrever no seu caderno. Pule um ali e coloque atividade, página 229, porque essa atividade ela foi feita com base na página 229, questão 4. Olha só como foi que a tia Jussi fez. Questão 1. Realize uma pesquisa sobre um animal invertebrado e responda às questões abaixo. Você vai realizar a pesquisa, né, sobre um animal invertebrado. O que eu quero que você me diga, né, na pesquisa, como é que você vai fazer direitinho aí. Nome do animal. O nome do animal que você escolheu, tá bom? Você tem aí na página vários animais que você pode estar escolhendo ou um animal que você tem muita curiosidade de conhecer, mas que tem que ser invertebrado, tá bom? Como se locomove esse animal invertebrado? Você vai pesquisar como é que esse animal invertebrado que você escolheu, tá certo? Se locomove. Ambiente onde vive. Se ele vive num ambiente aquático, terrestre ou se ele vive nos dois ambientes. Hábitos alimentares. Do que é que esses animais se alimentam, tá bom? Do que é que esses animais se alimentam. Se se alimentam de plantas, se eles se alimentam de outros animais, tá bom? Este animal, na letra E, este animal serve de alimento para outros animais? Se sim, quais animais? Se você, por exemplo, escolheu a formiga serve de alimento para o tamanduá. Esse aqui é só um exemplo. Se você escolheu a formiga, então esse animal serve de alimento para os tamanduás. Letra F. O animal que você escolheu é benéfico ou perigoso para o ser humano? Justifique sua resposta. Se ele é benéfico, aí você vai dizer... se você escolheu, por exemplo, a abelha, ela é benéfica porque ela produz o mel, e o mel a gente, né, utiliza para fazer vários cosméticos, para comer, para também fazer remédios. Então, a abelha é um animal benéfico. Mas se, por exemplo, você escolheu o escorpião, qual é a justificativa? Que esse animal tem veneno, né? Esse animal tem veneno. E a última pergunta é: desenhe, não é nem uma pergunta, né? Na verdade, é uma orientação. Desenhe ou colhe a imagem do animal que você escolheu. Você vai desenhar ou vai colar a imagem do animal que você escolheu. Lembre-se que desenhar também é uma atividade, então você tem que fazer com bastante capricho. Você entendeu direitinho como é que é para fazer a questão 4 da página 229? Você vai fazer dessa seguinte forma que a tia Jussi explicou aqui para vocês. Coloca o cabeçalho e escreve esse roteirozinho no seu caderno na matéria de ciências, tá bom? Você pode dar uma pausa aí no computador ou na tela do celular para que você possa estar copiando essas questões, para que você possa estar copiando essas perguntas, para que você possa também responder aí no seu caderno. Você entendeu direitinho? Pois que bom, fico muito feliz que você tenha entendido. Agora, mãos à obra, façam aí sua atividade com a letra bastante caprichada, faça aí o seu desenho com bastante criatividade, que eu estou ansiosa para ver tudo aí bem feitinho, bem organizado. Até a próxima aula de ciência. Um cheiro para todos vocês.